Bem-vindo ao nosso encontro com a filosofia. Hoje vamos dar uma visão geral sobre os grandes temas que são trabalhados na filosofia. A filosofia é um conhecimento muito antigo, surgiu na Grécia Antiga e revela a experiência do espanto que o ser humano, os primeiros filósofos, tiveram diante da grandeza, da imensidão do cosmo, da natureza, da existência, de todos aqueles fenômenos que impactavam o ser humano. E diante de tudo, de toda essa apresentação, digamos assim, do universo, das coisas, dos grandes dilemas da existência humana, o homem colocou várias perguntas. E essas perguntas nós podemos dizer hoje que não são perguntas feitas somente pela filosofia, mas foram feitas também pela mitologia, pela religião, mas a filosofia vai olhar para essas perguntas com um viés racional. Vamos dar uma olhadinha quais são essas perguntas. Nós podemos dizer que essas perguntas, ou muito mais do que perguntas, os grandes temas que a filosofia vai abordar, e dentro desses grandes temas vêm as diversas perguntas que podem ser feitas todos os dias, em todos os momentos históricos, e que foram feitos de modo especial no início da construção do pensamento filosófico. Os grandes temas da filosofia, nós podemos dizer que o primeiro se dá no campo da ética, ou seja, o que é ética? E quando eu falo de ética, podemos pensar na ética, na moral, ou seja, tudo que envolve o comportamento humano. Quando eu digo, por exemplo, da construção da sociedade, dos costumes, do estabelecimento de regras para viver em harmonia, nós estamos no campo da ética, no campo da moral. O segundo tema interessante é a estética, a questão do belo, da beleza, do encantamento diante daquilo que se apresenta aos nossos olhos. Não é aqui o fato que não é aqui o momento para estabelecer uma reflexão sobre o conceito de estética, mas simplesmente apresentar a preocupação com o belo, com a estética, com a beleza no interior da discussão da filosofia. Com a pergunta fundamental: o que é o belo? O que é a beleza? Um terceiro campo da filosofia que está mais na estrutura da construção do conhecimento é a lógica. A lógica ela vai ajudar na reconstrução, na organização do nosso pensamento. E a lógica é muito importante na filosofia, e nós vamos perceber que um dos campos da filosofia antiga, que era a matemática, a física, e de modo especial na matemática, a lógica ocupa um lugar fundamental. Mas podíamos dizer também que a lógica está em tudo. Por exemplo, na construção de uma linguagem, seja ela pertencente a esta ou aquela aquele campo do conhecimento, do saber, a lógica ela está sempre presente. É um instrumento muito importante. Por isso que a lógica é um campo específico da filosofia que deve ser estudado com muita atenção. Um quarto campo da filosofia é o conhecimento, né? Uma pergunta fundamental: o que é conhecer? O que nós podemos conhecer? E essa pergunta ela foi feita desde a antiguidade, foi passando pela Idade Média, pela Idade Moderna, pela Idade Contemporânea. Nós podemos ver dois campos de reflexão nessa questão que são muito conhecidos de nós, que é o empirismo e o racionalismo. No empirismo podemos dizer um grande expoente, por exemplo, que foi David Hume, e nós tivemos no racionalismo a figura de René Descartes.
tendo visto os principais temas que são abordados na filosofia, quais são as perguntas? Algumas perguntas. E algumas perguntas podem ser: qual o sentido da vida? Qual é o sentido da morte? O que é bom ou justo? O que é verdade? O qual é a origem do conhecimento? Uma outra pergunta inquietante que também pode ser colocada no rol das grandes perguntas é o que é a liberdade. Essas perguntas elas sempre acompanharam a história do pensamento, da filosofia, e ela acompanha até hoje. Não existe uma resposta fechada para essas perguntas. Essa tirinha que nós estamos vendo da Mafalda, ela é muito interessante porque ela nos coloca dentro de uma perspectiva de uma criança que pergunta tudo. Olha, alguma vez você já se perguntou para que a gente está neste mundo? Nunca, mas estou me perguntando agora, para que a gente está neste mundo? E também vou responder agora mesmo. Eu sei lá para que a gente está neste mundo? Quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de problema, melhor. Ou seja, existem perguntas, e isso é uma função da filosofia, de fazer interrogações, de se perguntar sobre o porquê, sobre o como, sobre o para quê e sobre a finalidade disso tudo. Mas, diante de tantos questionamentos, às vezes nós nos damos por satisfeitos ou responder rápido de uma forma simplória, e aí nós temos o senso comum, a mitologia, ou você desenvolver todo um esquema racional, profundo, que coloca em xeque todas as razões fundantes desses questionamentos, que diz respeito à existência, ao cosmos, ao nosso destino, tudo aquilo que envolve a existência humana e o que foi formando a filosofia ao longo desse decorrer de tantos séculos.